Santo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus amado, soberano sobre a terra, não há nada, absolutamente nada nesse mundo que o Senhor não comande, não possua, não controle. O Senhor é soberano, grandioso, e nisso está a tua glória. Retira de nós, ó Pai, qualquer tipo de espírito autônomo, mas nos dá um coração dependente de Ti, reconhecedor da Tua obra maravilhosa, do Teu amor revelado, principalmente na morte de Jesus. Abençoa esse momento, ó Pai. Nos ajuda, tem misericórdia, derrama a Tua graça, porque é um momento importante que paramos para ler Tua palavra. Precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Nos ajuda, queremos contemplar Tua palavra com reverência e obter dela o Teu conselho, obter dela Tuas advertências e exortações e revelações. Em nome de Jesus. Amém. Ok, Apocalipse. Estamos chegando então, aliás, estamos chegando não, né? Chegamos na última parte, no último parágrafo, na última passagem que nós queremos considerar do livro de Apocalipse. Então, antes de qualquer coisa, antes de ler essa última passagem aqui, algumas considerações para a fim de revisar na sua mente o significado desse livro, a importância desse livro, como ele é dividido. Eu sei, as pregações estão disponíveis todas para vocês na internet, vocês podem depois estar observando, estudando mais, mas era importante que você tivesse pelo menos uma ideia panorâmica do livro, uma ideia geral do livro. É um livro muito complicado de você estabelecer uma estrutura, entender como é que ele começa, como é que ele termina, mas existem elementos que podem te ajudar no entendimento desse livro. Primeiro, o livro começa no seu primeiro capítulo com o encontro de João com Jesus Cristo. Ele então se propõe, Cristo vai revelar a ele, há uma cadeia de revelação, Deus revela ao Filho, que revela aos anjos, que revela a João, que revela à igreja, aquilo que há de acontecer em breve. Ele então recebe essa visão, capítulo 1, no capítulo 2 e 3, há uma mensagem que é dada às 7 igrejas da Ásia Menor, essas igrejas então recebem essa mensagem, todo o livro de Apocalipse foi escrito primariamente para essas 7 igrejas, mas aprendemos que essas 7 igrejas representam a igreja de Cristo durante todos os tempos. O livro de Apocalipse não foi escrito para uma igreja específica, para uma época específica. Ele foi escrito para a igreja de Jesus Cristo. Capítulo 4, capítulo 5, nós encontramos então a subida dele aos céus. Ele sobe e então tem a visão do trono, dos 24 anciãos, milhares e milhares de anjos, milhões e milhões de anjos adorando ao Senhor. Ali então um livro é apresentado, o Cordeiro abre o livro, e há então, do capítulo 2 e 3, tem 7 igrejas, começa então a aparecer mais uma série de 7. São mais 3 séries de 7. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Entre o 6º e o 7º selo há um interlúdio. Entre o 6º e o 7º trombeta há um interlúdio. Depois da última trombeta até começar os cálices, você tem mais uma série de outro interlúdio. Cada interlúdio desse, cada passagem, parágrafo desse, ou melhor dizendo, cada parêntese desse, é uma forma do autor tentar mostrar, diante dos julgamentos de Deus, selos, trombetas e taças, onde fica o povo de Deus. A cada interlúdio você vê o povo de Deus. No primeiro interlúdio, o povo de Deus é guardado. No segundo interlúdio, o povo de Deus testemunha dele durante o sofrimento. No último interlúdio, você vê que o povo de Deus entra numa batalha, numa guerra. O inimigo de Deus tem os seus parceiros, o sistema político, o sistema econômico, o sistema educacional, as forças bélicas, a força religiosa, a força econômica, os prazeres, o entretenimento. O inimigo vai usar de tudo nessa guerra. Então, o livro apresenta a nós essa série
de julgamentos de Deus, mas entre elas você encontra uma palavra dada ao povo de Deus. Como o povo de Deus tem que reagir, o que vai acontecer com o povo de Deus nesse período onde Deus derrama a sua ira sobre o mundo. Segunda consideração que eu queria fazer antes de entrar no texto. O evento-chave no livro de Apocalipse é a volta de Cristo. Em vários momentos durante a exposição do livro, você vê João mostrando sinais da volta de Jesus e descrevendo a própria volta de Cristo. Capítulo 14, capítulo 19, capítulo 6, você vê claramente sinais da volta de Jesus. Tudo antecede a volta de Cristo. Prepara para a volta de Cristo. Os selos, as trombetas, as taças, tudo isso são, digamos assim, preparadores para a volta de Jesus. É a ira de Deus sendo derramada nesse mundo. E algumas questões que poderiam ser levantadas é, quando isso vai acontecer? É uma das que mais se levanta. Para mim, os selos já foram abertos. As trombetas e as taças, eu não sei quando será, o que vai acontecer, mas o que vai acontecer a gente sabe, mas se já está acontecendo ou não, eu não sei. Porque eu sei que certamente os selos já se abriram. Eu acredito que a relação entre selos, trombetas e taças é uma relação de encaixamento. Os selos como um grupo bem maior, as trombetas um grupo mais curto e as taças um grupo mais curto. Todas elas terminam com a volta de Jesus, mas elas estão tipo encaixadas dentro uma da outra. Elas repetem algumas coisas, mas vai se intensificando à medida em que a história vai se passando até chegar à volta de Cristo. O nosso texto, então, é a última parte do livro. O autor, então, vai apresentar para a gente algumas declarações de Jesus. O autor, então, vai trazer alguns desafios a nós. E, se você não observou na leitura, algumas declarações, inclusive esquisitas aqui na última parte, que merecem uma atenção nossa. Vamos, então, para o texto aí. Ele começa dizendo: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Essa expressão, em breve, ela aparece várias vezes. A palavra em breve e a palavra próximo. Está no versículo 6, no versículo 7, no versículo 10, no versículo 12, no versículo 20. Ela vai aparecer várias vezes essa ideia de Jesus estar próximo. Em breve ele vai voltar. Essa expressão em breve, ela já foi sinônimo de discussão já no primeiro século, quando a igreja começa. As pessoas ficavam zombando dos cristãos. Vem cá, Cristo não tinha que vir logo? Não era em breve que ele voltaria? E Pedro vai dizer para a gente que já era alvo de zombaria das pessoas o em breve não ser tão em breve assim. E é a resposta que Pedro dá a esse em breve, é que nós temos que perceber as coisas dentro da perspectiva de Deus. Pedro vai dizer, para Deus um dia como 1000 e 1000 um dia. Então o em breve é da perspectiva do Senhor. Essa é a ideia. Um outro ponto importante para entender, e pode ajudar você a entender a expressão em breve, quer dizer que dentro do plano de Deus, Deus tem vários atos projetados, a vinda do Messias, a ressurreição, o derramamento do seu Espírito. O que falta agora? Falta a volta de Cristo. Então, é o próximo evento dentro do plano redentivo. É nesse sentido que é próximo e é nesse sentido que a coisa é em breve. Essa é a ideia. Claramente, a palavra traz uma ideia de urgência. O que o autor quer mostrar para a gente, eu entendo assim, é que para cada geração do povo de Deus, aquela geração que recebeu o livro de Apocalipse fresquinho na mão, para eles a expectativa deveria ser em breve. A geração que veio seguida, em breve. E o que eu percebo, mas isso aqui é uma especulação, eu não estudei ainda profundamente para assegurar isso, mas o que eu percebo quando eu leio Apocalipse é que algumas questões envolvendo o povo de Deus são tão misturadas que fica difícil saber em que ponto da história nós estamos. Exemplo, você vai ver que o povo de Deus é guardado durante a tribulação, esse período de tribulação, de selos, trombetas e taças. E você vai ver também que alguma parte do povo de Deus morre e outros são guardados. O templo é medido, uma parte, não toca nesses aqui não, mas nesses aqui você pode tocar. A gente está agora vivendo, e alguns irmãos na Síria estão vivendo, vai passar até uma reportagem logo mais no Fantástico, né, sobre esse pessoal da Síria que está fugindo do Estado Islâmico, muita gente fugindo. Essas pessoas
estão sofrendo tremendamente. Essa semana, né, aquela foto daquela criança que passou pelo mundo todo, ali é só uma criança diante de várias outras que foram executadas. Ali ela morreu, salvo engano, afogada, mas muitas foram executadas. Para essas pessoas, para nós que estamos aqui, vamos para a praia, tomar uma brisa e uma água de coco, parece que não faz muito sentido. Mas para alguns dos irmãos nossos que estão hoje, sem saber onde dormir e onde ficar, não é tão claro assim. E a pergunta que fica é, será que a tribulação já é real para eles e nós estamos sendo protegidos? Eu não sei. É esse não sei que deve gerar em nós a expectativa do em breve. Para nós, sempre será em breve. Porque não dá para a gente fazer, na minha perspectiva, uma leitura perfeita da história ao ponto de a gente saber realmente. Ele continua dizendo, eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Essa cena a gente já percebeu 2 vezes, né, dentro do livro. E é extremamente, assim, chama muita atenção da gente ver um homem da estatura de João, quando eu digo estatura, estatura espiritual de João, pela experiência dele, pela idade dele, pelo contato com Jesus, por ter sido um grande profeta, um grande pastor, cuidou de muita gente na Ásia Menor, ele agora está diante do anjo e ele adora o anjo. A idolatria é um convite constante em nossas vidas. E aqui a gente vê um homem de Deus, o escritor, dizendo que queria adorar o anjo. Sabe o que eu acho interessante disso? É que o autor não preserva nem ele mesmo das críticas. Ele poderia ter dito assim, nessa parte aqui eu vou tentar evitar para não manchar, não queimar meu filme. Mas ele se coloca lá. Na Bíblia não há preservação nesse sentido, esconder o erro das pessoas. É o contrário. Se você for com a expectativa de ler as Escrituras e não encontrar erro de ninguém lá, você vai ficar decepcionado, porque você vai encontrar homens de Deus planejando assassinatos. Homens de Deus tendo atitudes de incredulidade. E homens de Deus agindo de uma forma terrível como essa de querer adorar um anjo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas. E como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Eu sou como você, João. Eu sou como os profetas. Eu sou como todos aqueles que escutam a palavra do Senhor e guardam. Aonde? No coração, na alma, que mantêm uma vida de perseverança. Eu sou como você. Eu sou um adorador. Nós somos adoradores. Não podemos adorar um ao outro. Toda a criação, tudo que foi criado por Deus, foi feito para adorar o Senhor. Por isso que nós aqui, nessa igreja, não temos nenhuma imagem, não fazemos nenhuma referência a qualquer ser, para que possamos nos prostrar diante de absolutamente nada, a não ser de Deus que é invisível, que é espírito, e que não pode ser representado nunca e jamais por uma imagem. O autor bíblico diz, torne-se semelhante àqueles que fazem a imagem. Lembra que a gente aprendeu isso aqui? Quem faz uma imagem para adorar a imagem, a Bíblia diz, torne-se semelhante à imagem. Como é que eu vou ficar? Vou ficar igual à imagem? Vai. Surdo, cego, inoperante. Quem adora a imagem parada, cega e muda, torna-se igual àquilo que adora. Adoramos a Deus vivo. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. É interessante porque essa ordem se contrasta com a ordem que Deus deu a Daniel. Daniel, sela o livro, guarda o livro. Para João a ordem é, não sela. Está próximo. É o próximo evento. A igreja tem que estar preparada e esperando a volta de Jesus. E ela tem que entender que algumas coisas têm que acontecer antes da volta de Jesus. Dores são esperadas a nós.
Perseguição é esperada a nós. O povo tem que entender que o inimigo foi expulso do céu e ele está querendo acabar com a igreja. E ele vai usar todo tipo de arma possível. A economia, a política, a força, a religião, para acabar com o povo de Deus. E aí vem, versículo 11. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a prática da justiça. E continue o santo a santificar-se. Complicado, né, irmãos? Vamos aqui. Eu trouxe aqui algumas opções. Porque a primeira impressão que dá do texto parece que é um incentivo ao pecado. Tipo, versículo 11, né? Continue. Você está praticando injustiça? Vai em frente. Então, os comentaristas, os estudiosos têm divergido com respeito ao que esse texto vem a significar. E eu achei tão interessante que eu vou compartilhar com vocês algumas visões aqui. Eu vou colocar a minha perspectiva. Primeiro, alguns acham que isso aqui é um tipo de convite irônico. Do tipo assim, você quer continuar nessa vida de pecado? Vai em frente, meu filho. Você quer o quê? Você quer acabar com a sua família? Você quer acabar com a sua vida? Vai lá, cara. Vai em frente. É um tipo de ordem irônica, mas ao mesmo tempo adverte, porque leva a pessoa a pensar. É como se um filho chegasse para o pai e dissesse, pai, porque eu estou querendo aí viver uma vida agora de desgraça, de imoralidade. Vai em frente. Quer acabar com a vida? Você acaba. Vá se lascar. Seria a ideia. Isso deveria levar alguém a pensar, pelo menos, né? A meditar. Uma outra opção seria, não haverá mais tempo para mudar nada. Deus está próximo. Então, se Ele está próximo, não tem como você mudar agora. Quem estava na injustiça, vai continuar na injustiça. Quem estava fazendo o certo, faz o certo. Não tem tempo para mudar. Jesus está próximo de vir, não dá para mudar. Eu acho estranha essa parte aqui, mas eu acho que as duas podem ser mescladas. Terceiro, alguns acham que a tônica aqui é mais corporativa. Né? A ideia é assim, sempre existirão, até a volta de Jesus, pessoas que praticam a injustiça e pessoas que praticam a santidade. E elas sempre vão continuar assim. Ele não está pensando em indivíduos, está pensando em tipo de pessoas que vão estar praticando as coisas erradas e certas até o final, até a volta de Jesus. Outros pensam que as más obras aqui não terão efeito sobre a profecia. É como se João estivesse dizendo assim, você quer continuar pecando? Pode continuar pecando, porque o seu pecado não vai mudar o fato de que Cristo está vindo. A sua iniquidade, a sua injustiça não vai mudar nada quando o assunto é a volta de Jesus. Há uma passagem em Ezequiel que me lembra muito essa passagem, que quando Deus diz assim, assim diz o Senhor Deus, quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, não ouça. Ezequiel, capítulo 3, versículo 27, depois você pode dar uma olhada lá. Outros acreditam que é um convite à tomada de decisão. Seria mais ou menos assim, Deus dizendo assim, eu detesto pessoas que não sabem o que querem da vida. E é uma coisa que a gente aprende da Bíblia, é isso. Deus, Ele tem mais ódio de quem finge uma coisa que não é, do que alguém que declara abertamente seu pecado. Todas as duas coisas são terríveis. Mas Deus diz, que é pior. Você está fingindo uma coisa que você não é. Então, a ideia poderia ser, tome uma decisão na sua vida. Que seria, você quer fazer o que da sua vida? Quer continuar pecando? Então, seja o melhor nisso, cara. Seja o melhor nisso. Você quer continuar pecando? Então, o que está fazendo aqui na igreja? Não. Você tem que estar na gandaia mesmo. Seja o que você quer ser e pronto, acabou. Agora, quer ser santo? Então, tome postura de uma pessoa santa. Seria essa a ideia. Eu acredito que a perspectiva, a minha conclusão é a seguinte. Primeiro, eu não acredito que essa ideia de que Cristo está vindo e está muito próximo, não dá para mudar. Por que eu não acredito nisso? Porque no versículo 17, haverá um convite feito ao mundo, para o mundo, então, a se apropriar da água da vida.
O que eu acredito é que João está sendo irônico, está divertindo as pessoas a tomarem uma decisão, levando eles a pensar, a refletir e a tomar uma decisão mesmo. Muitas pessoas vêm todos os domingos à igreja, mas não tomam decisões para a vida. A partir de hoje não vai ser mais assim. A partir de hoje vai ser assim: Senhor, com a tua graça, a partir de hoje vai acontecer isso, aquilo, outro. O que João está fazendo é que, às vezes, eu cheguei até a fazer com alguns jovens da igreja. Chega um jovem, aí os jovens ficam, ninguém sabe se é do mundo, se é da igreja, se é do mundo, se é da igreja. Aí tem hora que você faz é o seguinte: meu filho, o que você quer da sua vida? Você quer viver no mundo? Então, é o seguinte, ó, vai fundo. Entendeu? É cocaína, é maconha, é bebida, é prostituição. Tem que ser top, né? Quer realmente acabar com a vida? A sua vida é para ser acabada? Então vai em frente, cara. Mas ao dizer isso, eu não estou dizendo que eu quero que você faça isso. Eu estou mostrando o absurdo que é isso. Estou sendo irônico no final das contas. Quer acabar com a vida? Acaba de uma vez. Sai matando as pessoas. Quem você não gosta, você executa. Se é para fazer a coisa errada, faz a coisa errada com intensidade. Se é para ser santo, vamos levar isso a sério. Essa é a ideia. Eu creio que está havendo uma advertência aqui. Ele vai dizer: não cele a palavra. O tempo está próximo. Quem é santo, começa então a tomar a postura de santo. Não tem meio crente. Não tem meio cristão. Não tem um crente mais ou menos, não tem crente em trânsito. Ou você é ou você não é, querido. Tome uma decisão. E hoje eu estou querendo, eu não. A palavra do Senhor está querendo dizer para você: você tem que tomar uma decisão e ela tem que ser hoje. Mas pastor, tem que ser hoje. Você quer o que da sua vida? Qual a sua decisão? Não, eu vou viver a vida de acordo com o que eu quero. Então pronto. Então não pergunte a opinião de ninguém. Siga os seus sentimentos, não esteja nem aí para as pessoas. Você não é o centro do universo, então seja você o centro do universo. Agora, se você quer ser santo, leve isso a sério. Doe-se completamente. Essa é a ideia do texto. E aí começa uma série de declarações de Jesus. Ele vai dizer: eis que venho em breve. A expressão breve, como eu já falei, aparece várias vezes, né? A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Trabalhamos já esses títulos de Jesus quando falamos no primeiro capítulo, a gente já trabalhou isso. Não vou querer avançar aqui. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Nós já sabemos o que é a cidade, o que ela representa, a consumação de todas as coisas, o reino consumado de Cristo. A cidade representa, então, a eternidade com Deus. Ele está dizendo claramente: felizes aqueles que lavam as suas vestes. A gente poderia, ao ler esse texto, se você ler o Apocalipse, você vai dizer: lava as vestes aonde? No sangue do Cordeiro. Ou seja, feliz é aquele que se apropria do que Cristo fez na cruz, do que o Senhor realizou na cruz. Feliz é aquele que entende que na cruz de Cristo você tem tudo o que você precisa. Esse é feliz. Esse é bem-aventurado. Esse é aprovado por Deus. Se apropriar da árvore da vida, ele vai dizer, né? Assim tem direito da árvore da vida. A referência ao novo céu e nova terra. Versículo 15. Fora dessa cidade, ou seja, fora da eternidade com Deus, fora da eternidade junto com o Senhor, ficam quem? Os cães, que evidentemente aqui não são cães literais, né? Ninguém sabe se vai ter, né, cachorro lá, né? Mas não teria problema nenhum, né? Mas não é essa a ideia. A palavra cão tem um tom negativo e religioso. Os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Claramente, essa última frase mostra que a lista dele é muito maior.
Só que ele está dizendo o seguinte: todos aqueles que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, todos aqueles que não se apropriaram de Cristo, do que Cristo fez, essas pessoas estão do lado de fora. Isso me lembra a parábola de Cristo, quando ele vai tentar ilustrar a eternidade futura com uma festa. Né? E tem alguém que está lá com as vestes inapropriadas. E ele é colocado para fora da festa. E é dito, e lá fora haverá choro e ranger de dentes. É uma figura da eternidade longe de Deus. Essa é a figura. A figura de estar fora da festa, estar fora da cidade, estar do outro lado do muro. Tudo isso são símbolos de estar longe de Deus. E esses pecados aqui listados no versículo 15, é só uma pequena lista. E se você ler essa lista do tipo assim, ficam fora os cães, eu não sou cão. Pratica feitiçaria, eu estou fora. Imoralidade sexual, eu estou há 40 anos virgem. Os assassinos, eu nunca matei ninguém. Os idólatras, eu nunca adorei imagem nenhuma. E todos que amam e praticam mentira, eu não minto. Estou dentro. O que faz você ficar dentro não é isso aqui. Não é não praticar isso aqui. É você ter lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso aqui é o resultado de quem não lava as vestes no sangue do Cordeiro. E outra coisa, se você está achando que você não é assassino, é porque você nunca leu o que Cristo fala sobre isso. Porque se você tivesse lido, você diria, eu já matei muita gente na minha vida. Na verdade, eu fiz uma chacina na minha família. Quando eu fiquei irado contra os meus pais, contra os meus filhos, quando eu fiquei inimigo de fulano, inimigo de ciclano, deixei de falar com várias pessoas, quando eu fiquei irado com meu filho, a Bíblia diria, e Jesus diria, você agiu como um assassino. Se você diz que não é idólatra, é porque você não tem ideia do que é idolatria. Na verdade, o que o texto está dizendo para a gente é, quem está dentro do novo céu e da nova terra são aqueles que dependem do sangue do Cordeiro. Você mesmo, a imagem que João está querendo trazer para a gente é de alguém que está todo sujo e que ele tenta lavar as vestes dele pela própria força. E não tem alvejante que resolva. Tenta manchar, mas à medida que você vai cada vez lavando, ela vai encardindo mais. As suas tentativas só sujam mais suas vestes. Só há um alvejante para nossas roupas, que representa a nossa vida. O sangue do Cordeiro. Só ele. Só o sangue do Cordeiro pode mudar a nossa vida. Essa semana, eu estive evangelizando algumas pessoas. Toda vez que eu falo, uma das pessoas que eu estava falando, eu estava sempre dizendo, ela falava da vida, eu falava da palavra do Senhor, tal, e teve um momento que eu estava sempre dizendo, você está percebendo que eu sempre estou te levando para a cruz? Se a pessoa diz, porque minha vida, porque não, pois é. Você quer dizer o que com isso? Quer dizer que a sua vida é suficiente para você estar com Deus? Se é, a pergunta que fica é, por que Cristo morreu? É no sangue do Cordeiro. Versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho, concernente às igrejas. E aí fica bem claro, a mensagem de Deus em Apocalipse não é para uma igreja de uma época. É para todas as igrejas. Para a igreja do primeiro século, do segundo, terceiro e do nosso século 21. Essa ideia de que não, tudo o que acontece aqui fala de uma tribulação do futuro que nós não estamos nem envolvidos nela. É só para a gente estar sabendo mesmo. É só para a gente saber. A gente fica sabendo do que os outros vão sofrer, mas nós não vamos participar de nada disso. Só que quando você vai lendo sobre o sofrimento, João vai jogando umas notinhas. Fica atento. Ele vai dando exortação. Para quem? Não, pastor, é só para o pessoal que vai viver naquela época. Então pega o teu Apocalipse aí e tira da tua Bíblia. O problema é que ele vai dizer que se você tirar, né? Vai ter problema aqui se você tirar. É para quem lê. É só para uma informação acadêmica. Deus diz assim, ó, vou te contar um negocinho aqui que vai acontecer. Nada a ver contigo, não. Tem nada a ver. Se preocupa, fica despreocupado, não, fica nem preocupado. É só para você saber o que vai acontecer.
Só que quando ele conta tudo isso, ele sempre está dizendo, vigiem, fiquem atentos, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, cuidado com a prostituta, cuidado com aquilo outro. Para que dizer isso? Ele está dizendo para quem? Ele está dizendo para todas as gerações, porque toda geração que entrou em contato com o Apocalipse, a mensagem foi a mesma. Em breve eu voltarei. E quem lê em breve tem que entender em breve mesmo. Então é para mim. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. A gente já trabalhou esses títulos também no capítulo 2, quando falando das igrejas. Mas não trabalhamos muito a ideia do raiz de Davi, descendente de Davi. A figura de Davi, no livro do Antigo Testamento, é a figura do Messias. Né? Quando você fala de Davi, e a relação de Cristo com Davi, a ideia é, Jesus Cristo é rei como Davi. Ele inaugurou o reino de Davi, o reino eterno. Porque quando a Bíblia diz assim, Davi, teu reino não terá mais fim. Não é que todo ano vai ter um rei lá que é descendente dele, mas vai chegar um descendente que ele não vai morrer, que ele vai estabelecer o reino até o fim. E Cristo demonstrou isso claramente na sua ressurreição. Por quê? Pensa comigo, acompanhe meu raciocínio. Novo céu e nova terra, corpos ressurretos, restaurados. Cristo, corpo restaurado. Ele já começou o reino dele, já deu uma prova para a gente do que vai ser no futuro. Ele inaugurou o reino. É por isso que Hebreus vai dizer, ele é maior do que os anjos. Porque ele inaugura o reino, coisa que os anjos não podem fazer. Agora, o filho de Davi, aqui, vai dizer, em Salmo 110, que é citado em Hebreus, citado nos Evangelhos, o próprio Jesus fala, quem é esse filho de Davi aqui? Porque Davi diz para o filho dele, que o filho dele era Senhor. Disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, que era o filho dele. Então, peraí, como é que é seu filho, você chama o seu filho de Senhor? Hoje em dia pode até ser, porque os pais são todos tolos mesmo, mas no tempo antigo nenhum pai chamaria o seu filho de Senhor. Quando a Bíblia fala que Cristo é descendente de Davi, está nos ensinando que Cristo é o Messias prometido, que ele é ungido de Deus, que ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que ele é o próprio Deus, que ele é maior do que o próprio Davi. Ele é filho de Davi, mas ele é maior do que Davi. É uma coisa que a teologia católica não consegue entender. Alguns dizem, não, se ele é filho da Maria, porque ele é Maria maior do que ele. Porque Maria mandar, ele manda. Ele obedece. Que lógica é essa? Então, peraí, então quem é o pai da Maria? Voltando. Na Bíblia, o filho de Davi é maior do que Davi. Jesus é maior do que qualquer pessoa. Ele é Deus. E ele não é domesticado. Ninguém pode chegar para ele e dizer assim, ó, faça isso. Ele é aquele que Nabucodonosor diz, ninguém pode pegar na mão de Deus e dizer assim, faça isso. O que você está fazendo? Ninguém pode fazer isso. Ninguém. Isso inclui Maria também. Ninguém inclui ela também. Continuando. Em Jesus, melhor dizendo, versículo 17, desculpa. O Espírito e a noiva dizem. Aí vem um outro texto um pouco mais complicado, que exige uma atenção maior. O texto do primeiro foi o versículo 11, agora o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Primeira pergunta aqui é, ok, o Espírito certamente deve ser o Espírito Santo. A NVI entendeu que é o Espírito Santo, tanto é que colocou o maiúsculo, em caixa alta, né? E a noiva, certamente, se você voltar um pouco o capítulo, né, capítulo 19, você já sabe que é uma referência à igreja, ao povo de Deus. Então seria o Espírito falando pela noiva. O que a igreja diz, então? Vem. E a pergunta é, ela está falando com quem? Alguns diriam, está falando com Jesus. Jesus, vem logo. Vem logo. Mas o texto continua. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E ele continua o texto. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Então, eu desconfio que o vem não é para Jesus. O vem é para aqueles que querem uma vida nova. Quem quer desfrutar da água
da vida. A igreja, então, diz para as pessoas: venham. Em Apocalipse, a igreja é o candelabro de Deus, que testemunha de Deus para as nações e para os povos. Em Apocalipse, a igreja é representada por duas testemunhas que falam para o mundo sobre Jesus. Em Apocalipse, nos interlúdios, em um momento ele é protegido, a igreja, em outro momento ela testemunha. O que o texto está dizendo é o Espírito e a noiva, a igreja, falando, o Espírito usando a igreja, convida o mundo e diz: vocês têm sede? Vocês querem a água da vida? Vocês querem ter vida? Venha. Segundo as Escrituras, a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. É ela que anuncia a verdade. Beba, quanto é essa água aí, gente? Versículo 17 aí. É de graça. Está claro isso aí? A água da vida é gratuita. Essa água da vida, é impossível você ler isso aqui e não lembrar de João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando ele disse: se você soubesse, eu acho fantástico isso, né? Se você soubesse com quem você está falando, a mulher samaritana, agora ela sabe com quem ela estava falando, né? Ela deve ficar assim: como é que pode, né? Deus encarnado na minha frente. Se você soubesse com quem você está falando, você saberia que a água que eu vou te dar, que eu te daria, você nunca mais teria sede. O que é isso? Em Deus, a nossa satisfação é plena. Plena. Constante. As coisas que nos dão prazer, um prato de comida, um copo de café, qualquer coisa que te dá prazer sensorial, dura algum tempo. Seu diploma te dá um prazer durante um tempo. Seu dinheiro te dá prazer durante um tempo. O que Deus quer oferecer a nós é a água da vida. Nós sabemos quem é a água da vida. É Ele mesmo e o Espírito Santo, a ação de Deus em nós. E isso é de graça. Sabe qual é o problema do ser humano? O ser humano é orgulhoso. Ele quer dizer assim, eu fiz isso aqui. Eu realizei isso aqui. Com a força do meu braço eu fiz isso. Só que a Bíblia deixa bem claro, é de graça. E algumas coisas de graça são humilhantes. É nesse sentido que a Bíblia, ao falar do Evangelho, você ofende as pessoas. Porque o Evangelho, por ser de graça, a salvação, por ser de graça, ela ofende as pessoas. Ela está dizendo o que para as pessoas? Você não pode. Você não tem força. Não dá para você. Não é por aí. Tira o teu orgulho de lado. Não é por sua força. Quando a Bíblia diz que é de graça, ela está nos ofendendo e, ao mesmo tempo, nos amando. Deus nos fere e cura a ferida. Ele continua. As declarações de Cristo, né? Essas declarações vão dar muita ênfase na convite à igreja a agir. Ele vai dizer: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro da profecia, Deus tirará dele da sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Alguns utilizam esse texto para dizer que tudo isso aqui pode ser aplicado à Bíblia toda. É claro que poderia ser aplicado à Bíblia toda. Mas o foco maior de João é o livro dele, é Apocalipse. Ele está dizendo, se alguém acrescentar aqui, já era. Eu fico pensando no cara que está fazendo a cópia lá. Antigamente não tinha, né, computador e tal. O cara está fazendo a cópia. Aí ele chega nessa parte aqui, ó. Espera aí, deixa eu dar uma voltada aqui. Eu acho que eu acrescentei alguma coisa antes. Isso aqui, para o escriba, deveria ser um negócio aterrorizante.
E aí, a passagem que pode trazer alguma dificuldade aqui para a gente é o versículo 19. Tirará dele a sua parte na árvore da vida. Pode dar uma ideia assim, o cara estava lá na árvore da vida e, peraí, você tá... sai. Não é essa a ideia. Lembra, a palavra tirar e a palavra colocar são utilizadas aqui, e ele aproveita as mesmas palavras para aplicar a ideia de juízo. Se você colocar, vai ser colocada praga. Se você tirar, vai ser tirado coisa boa. A ideia é, colocou alguma coisa, eu vou te colocar junto com aquilo ali, pragas para você. Tirou, eu vou tirar de você aquilo que seria legal. Mas não quer dizer que o cara tinha aquilo. É porque a palavra tirar e colocar, aplicadas ao texto, agora são aplicadas na hora da punição também. Essa é a ideia. Aquele que dá testemunho dessas palavras diz, sim, venho em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus. O texto, então, termina, fora o versículo 21, ele termina com um amém e amém. Nas Escrituras é sempre quando você diz uma verdade, alguém diz é verdade, aí você diz amém. A palavra amém quer dizer isso é verdade. Às vezes o pessoal usa de forma equivocada. Amém, geralmente, é depois que alguém faz uma declaração, você diz amém. É verdade. Não é quando você está procurando a referência da Bíblia, alguém diz assim, alguém já encontrou a sua referência? Amém. O que tem a ver isso? Amém para encontrar uma referência bíblica? O que tem a ver amém com isso? Alguém já encontrou a referência bíblica? Amém. Eu não fiz nenhuma declaração, eu fiz uma pergunta. Você só pode dizer se encontrou ou se não encontrou a referência. Ainda tem o que é mais espiritual, que é misericórdia, eu não encontrei ainda. Né? Misericórdia ainda vale a pena, mas o amém não faz sentido nenhum. Amém é quando alguém fala a verdade, você diz amém. Amém, irmãos? É. Vem, Senhor Jesus. Ele termina com um desejo. Maranata, né? Desejo. É isso que está no coração do cristão. Vem, Senhor. Vem logo. Manifesta a tua glória. Nós queremos ver o cumprimento das tuas promessas. É isso que nós queremos. A graça do Senhor, ele termina. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E ele termina então dizendo amém. A graça do Senhor seja com todos. Sem a graça, não conseguiremos guardar a palavra da profecia do livro. Devemos clamar por Deus graça todos os dias. A sua oração por pedido de graça, hoje, à noite, vai expirar em termos de validade quando amanhecer. E você não vai poder dizer assim, ontem eu pedi por graça a Deus. A validade do seu pedido é rápida. Ao amanhecer do outro dia, peça novamente por graça ao Senhor. Rapidamente, aqui algumas aplicações. Primeira aplicação. Apocalipse foi escrito para a obediência. Ele vai dizer, feliz é aquele que guarda as palavras. No capítulo 1, na primeira parte, ele vai dizer, eu vou mostrar para você o que vai acontecer e que as pessoas venham a obedecer, ouvir a palavra obedecer. Apocalipse não foi escrito para você ter a sua curiosidade, né, alimentada, satisfeita. A ideia é, ele foi escrito para que, sabendo do que vai acontecer, possamos preparar a nossa vida para sofrer. O inimigo é revelado aqui, todos os planos do inimigo. Foi uma das coisas que me desafiou no livro de Apocalipse, a ver mais o inimigo onde eu não estava vendo. As pessoas geralmente só veem o inimigo em terreiro, em coisas assim, mais assim toscas, né? mais macabras e tudo mais. Mas o que a Bíblia ensina para a gente é que o inimigo está presente na economia, em todas as áreas. Ele quer acabar com a gente, ele quer acabar com a igreja. O Apocalipse foi escrito, então, para obediência. E essa é a resposta digna e esperada de quem lê Apocalipse. Eu entendo o que está escrito aqui, eu vou guardar cada palavra aqui. Apocalipse foi escrito para a igreja de Jesus. Então, pelo menos a leitura que eu fazia antigamente de Apocalipse, era mais ou menos assim. Alguém chegava para mim e dizia assim, Rômulo, rapaz, qual é o número da besta? É o 666, né? Outro, né, Marquinhos? 616 também é outro.
outra possibilidade. Porque os manuscritos antigos se divergem entre si sobre esse número. Então, se você não sabe o que era o 66, agora que você não sabe mais, não sabe nem se era o 666. Muito bem, mas o que é o 66? Qual é o número da besta? É um chip? É não sei o quê? Eu dizia assim, brother, eu não vou estar aqui não, cara. Vou estar arrebatado. Antes da tribulação. Aí a pergunta que fica assim, então para que foi que Deus... E ele ainda disse assim, ó, quem seja sábio para decifrar. E eu fazia exatamente o contrário. Eu dizia, não preciso decifrar porque eu não vou estar aqui. Mas vai. Tem um amigo, pastor, amigo meu, que inclusive ontem a gente estava conversando sobre isso, né? Ele falou assim, olha, o Rômulo é um dos poucos pós-tribulacionistas que eu respeito. Porque ele é sobrevivencialista, ele está se preparando aí para um colapso, ele acampa, ele vai para o meio do mato, ele está preparado. Porque tem cara que diz que Jesus vai vir depois da tribulação e não está nem aí. Eu, inclusive, se não tiver, se eu voltar na tribulação, ele vai dizer assim, eu vou voltar contigo aqui, tu guarda meu canto lá, eu vou voltar contigo. Apocalipse foi escrito para nós. Os sofrimentos relatados é para que nós aprendamos. Não é para a gente ficar sabendo que vai acontecer somente no futuro, não. É para nós. Terceira aplicação. A palavra da profecia aqui colocada tem que ser guardada. A palavra guardada aqui, ela claramente tem um tom nos remete à ideia de perseverar. Quem guarda, mantém. Quem mantém, mantém por um bom tempo. Quem mantém, não solta. Quem guarda a palavra, mantém constantemente em seu coração, como diz o salmista. A palavra de Apocalipse tem que ser guardada em nosso coração. Às vezes a pessoa diz assim, Apocalipse é um livro tão assim pesado. Só que o texto está dizendo, eu quero que você guarde. Não esqueça que nesse livro encontramos grandes promessas do Senhor. Nesse livro encontramos aquilo que Deus tem reservado para nós. Aqui nós encontramos aquelas verdades em forma de semente ainda, para você imaginar e alimentar sua imaginação com o que Deus tem preparado para nós. Coisas grandiosas. Se para o paraíso Deus olhou e disse, tudo é muito bom, imagina para o novo céu e para a nova terra. Não sei como é que vai ser. Muito, muito, muito bom. Muito bom, 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 bom. Mas vai ser melhor do que o muito bom de Gênesis capítulo 1. E isso é bom. Isso deve ser guardado em nossos corações. Quarto, ninguém pode ouvir o que está escrito aqui. Ler o que está colocado aqui e não tomar nenhuma decisão. Todo domingo, no final das contas, tomamos decisões. Todo domingo aqui tomamos decisões. O problema é que algumas são tão apáticas e inconscientes que fica até difícil chamar aquilo de decisão. Depois de compreendida a palavra, resta você tomar uma decisão. Vai crer? Vai se entregar? Vai se lançar ou não? E eu vou ser aqui irônico, como o texto bíblico é. Porque a Bíblia me permite ser irônico, porque a ironia ajuda você a pensar. Se você quer ter uma vida de pecado, vai fundo. Para que uma mera cervejinha? Se você tem a cocaína, né? É muito requenguela. Para que você tem uma vida de... Se você quer ter uma vida de imoralidade sexual, experimenta tudo. Para que só uma traição de vez em quando? Ou um sexo fora do casamento de vez em quando? Vai fundo. Vai com tudo. Não é isso que você quer? Então vai. Não tem como ler a palavra e não tomar uma decisão. Para com essa história de dizer, eu estou aqui, pastor, e tal, mas, meu amigo, tome a sua decisão. Porque não tomar irrita mais a Deus
do que se você tomasse a decisão para ir para o caminho do pecado. Ah, então eu vou para o caminho do pecado. Você não entendeu nada que eu falei. O caminho do pecado é terrível. O caminho da indecisão é pior. Aí fica naquela, não sei se sou crente, estou aqui e tal, viver aquela vida de fachada. Isso irrita o Senhor. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fui com a imagem de Jesus Cristo na minha cabeça ler a Bíblia. E a minha imagem de Jesus era aquela imagem dos quadros que eu, quando era pequeno, eu via. Sempre aquela carinha assim, né? Pescocinho quebrado. Assim. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu encontrei um Jesus que diz assim, hipócritas, vocês fazem isso, aquilo, outro. Jesus estava irritadíssimo. E uma coisa que irrita a Deus é a hipocrisia. Fingir o que você não é. Tome uma decisão. Ou você vai tomar a decisão de viver uma vida em pecado, ou uma vida de santidade. Mas ficar no meio do caminho não dá certo, não. Tome essa decisão. E como eu disse a alguns jovens aqui da igreja, vá fundo. Vá mesmo. Vá para a bagaça mesmo. Fique claro, seja pelo menos claro com respeito a isso. Seja um incrédulo, mas seja um incrédulo de qualidade. Né? ISO 9000, como é que é? E 2, é? E 1. Você vai ser um incrédulo, então passe no selo de qualidade. O incrédulo ISO 9001. Sabe? Ali é marcado pela incredulidade. Agora fica vindo para a igreja, aí fica naquela historinha, vou para a igreja, aí não tem compromisso, não anda, não valoriza as coisas da santidade, sabe? Aquela coisa mais ou menos. A Bíblia, coitada, né? Empoeirada, às vezes esquecida no banco, deixada em qualquer canto, serve mais para guardar papel de depósito de banco do que para realmente ser lida. Passa a semana inteira sem ligar para as coisas do Senhor, vive a vida tomando decisões sem o Senhor ser levado em conta. É assim que vai ser, é porque é o meu jeito, é assim que eu gosto, é tudo é do seu jeito. Aí chega no domingo, aperta o modo crente. Cara, você quer ser incrédulo? Vai ser incrédulo com qualidade, nem aparece na igreja. Incrédulo de qualidade não aparece na igreja, não. Quinta aplicação. Precisamos ter a Bíblia como um todo. Nem acrescentar, nem diminuir. Ah, pastor, mas você falou que aquela passagem lá era mais para Apocalipse. É verdade. Mas aquela verdade é só para Apocalipse? Para qualquer livro das Escrituras. E para a própria Escritura como um todo. Eu não tenho que ficar acrescentando ao que está aqui. Nem tirando o que está aqui. E como é que eu faço isso? Eu não sou escriba, eu não faço cópia da Bíblia. Você pode fazer isso à medida que você diz assim, essa parte aqui eu não gostei não. Acho que não, pesado isso aqui. Comigo não. Ah, e tem coisas que não tem aqui, que eu acho que era para ter. Aqui não está dizendo, não está proibindo algumas coisas. Eu acho que algumas coisas têm que ser proibidas. Alguns alimentos não podem ser consumidos. E aqui não tem. Estou vendo aqui que está meio liberal aqui a Bíblia. Querendo acrescentar ou tirar algo. A Bíblia não pode ser lida de forma seletiva. Ou você toma ela toda, ou você esquece ela. Se você tomar a Bíblia seletivamente, é como se você estivesse dizendo assim, o Senhor deu uma erradinha aqui, viu? O Senhor errou. Porque do jeito que está aqui, eu acharia melhor não. Em Romanos capítulo 14, Paulo vai dizer que alguns irmãos tinham dificuldade com bebida, com comida. E Paulo vai dizer que cada um coloque isso bem claro na sua mente. E alguns irmãos tinham medo disso. Não, porque isso vai dar problema aí. Você está querendo acrescentar na Bíblia uma proibição que a Bíblia não tem? Isso é acrescentar. No Retiro 2016, se Deus permitir, a gente vai trabalhar exatamente com isso. Todo legalista acrescenta a Bíblia, coloca regras onde a Bíblia não coloca. Nem acrescente, nem tire. Por último,
o Espírito fala pela igreja. Não é isso que diz? O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo fala pela igreja. E a mensagem da igreja para o mundo é, vem. Vem, porque nós estamos te oferecendo a água da vida. Que pena. Eu acho que eu consigo lhe entender, mas não te desculpar. Algumas pessoas, quando eu vou pregar o evangelho para elas, às vezes eu digo até assim, ó, se você tomar uma decisão de Cristo, procura a tua igreja, não procura a minha não. Porque parece que quando você está pregando o evangelho, você está querendo ganhar alguém para a sua igreja. Não é essa a ideia? Esse cara está querendo me engabelar. Quando nós estamos dizendo para ele, você quer beber de uma água que você nunca mais vai ter sede? A gente está querendo oferecer a melhor coisa do mundo, cara. E a galera olha para a gente assim, ó. Por isso eu digo, geralmente, vai para outra igreja. Procura outra igreja. Passa bem longe da minha. Precisa vir para a minha, não. Outras igrejas igualmente pregam também a palavra de Deus. Mas nós, como igreja, estamos sempre oferecendo para as pessoas, não é esse prazer temporário, é a água da vida. É isso que a igreja tem que oferecer. E eu fico triste com algumas igrejas que se rebaixam. E ao invés de oferecer a água da vida, estão oferecendo só sopão. E acham que isso aí... A nossa igreja, inclusive, faz isso. A nossa igreja faz aquilo outro. A nossa igreja corta cabelo das pessoas que precisam. A nossa igreja... Meu amigo, qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, oferecer a água da vida é parte da igreja. É a nossa mensagem. É aquilo que a igreja tem de valor. É a mensagem dela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual o seu critério de igreja? Alguns é prédio. Tem ar-condicionado? Tem estacionamento? Tem salinha para criança? Como é que é o som? A banda lá funciona? Tem esse tipo de música? É a mensagem da igreja. A igreja tem como função pregar e anunciar essa mensagem. É para isso que nós estamos aqui. Para anunciar a mensagem. Vem. Quem quer, quem tem sede, vem. E eu vou citar Ezequiel. Quem quer ouvir, que escute. Quem não quer, não escute. Porque a igreja é um lugar para quem quer. Quem não quer, é obrigado a estar. Tem gente que, não. Como não toma a decisão de ficar na igreja ou não ficar, e fica naquela história. Não, eu vou para a igreja, aí na semana que vem eu faço isso, faço aquilo outro. Meu amigo, aqui só quem quer. Se você não quer, não tem problema nenhum. A coisa vai continuar andando. Aqui quem valoriza e quem ama a água da vida. Queria terminar, falta um minuto ainda, indo para João capítulo 4. Que é o texto que eu citei para vocês. Falta um minuto, eu estou dentro do meu tempo aqui. Eu não gosto de estourar o tempo, não. E alguns às vezes acham que eu não quero estourar o tempo por causa do auditório. Né? Não, é por causa das crianças. Também não é por causa das crianças, é por causa dos professores das crianças. Alguns agora estão em oração profunda, inclusive. Estão de joelhos. Pastor, termina logo. Vem, né? Vem logo. Vem, sim. João capítulo 4. Diz assim. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Estava só Jesus e a mulher. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede
a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. É a explicação de João. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Ele respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, dentro da pessoa, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É isso que a igreja tem que dizer para as pessoas. Venham e oferecer a água da vida. Possamos aproveitar dessa maravilhosa água que Deus nos deu. A satisfação plena nele. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai, por ter nos dado a Ti mesmo. Obrigado, Jesus, por Tua morte. Obrigado, Santo Espírito, por nos convencer e nos iluminar e tirar dos nossos olhos a venda que não permitia que víssemos a glória de Cristo revelada no Evangelho. Obrigado por esse momento, por essa noite, por esse livro maravilhoso, inspirado por Ti, ó Santo Espírito de Deus, que enche nosso coração de expectativa com respeito a Jesus. Nos ajuda, ó Pai, a guardar essa palavra, a não abandoná-la, a levar em conta sempre. Pedimos tudo isso baseado nos méritos de Cristo, no sangue que alvejou as nossas vestes. É no nome de Cristo que oramos. Amém.